Bom, os 3 episódios que vêm depois do episódio 1, que é uma espécie de introdução, são Metafísica do Belo, Metafísica da Voz e Metafísica da Luz. O termo metafísica aí é bem importante, que não está sendo usado no sentido de um pensamento abstrato e transcendental, mas metafísica é um nome de um tipo, um modo de ver o mundo, que é bem característico da nossa cultura, que é sempre fazer separações, divisões, eu e o mundo, eu e o outro, sujeito e objeto, e para o nosso tema, que são belo e feio, a questão da voz e a questão do sentido, e no final a questão da luz e das trevas. Na metafísica do belo, que é o segundo episódio, quero mostrar um pouco como a nossa cultura sempre excluiu tudo que é feio e sempre valorizou tudo que é belo, e sempre também associou o feio com o que é mal, com o que é doentio, com o que é perigoso. Isso está um pouco mudando, então a gente propõe lá uma pequena história das representações do belo e do feio. A questão é se o que está acontecendo hoje no mundo e na arte contemporânea é uma transversão, ou seja, a gente está conseguindo escapar dessas dualidades, ou é só uma inversão, ou seja, depois de 2.500 anos correndo atrás do belo, agora só o feio que a gente quer e a gente só produz feiura. Esse é o tema do segundo episódio. Eu tenho uma tese ontológica sobre fake, eu estou dizendo assim, olha só a ambição do treco. Independentemente da época, independentemente se você está no século XXI, pandemia, ou na Grécia Antiga, se a sua cultura tem um nome para falar de feio, como o contrário do belo, tem a ver com um determinado modo de ser. É essa a minha tese, que eu vou dizer daqui a pouco qual é. E a segunda tese é que, apesar disso ser comum, esse modo de ser, há uma história do modo como isso se apresenta. Então, um monte de maneiras como isso se apresenta, a tal ponto que para uma cultura uma coisa é feia, para outra não é. E aí a gente sempre vê a discussão de que o belo é o que a pessoa acha que é, e para um belo é um, e para o outro é feio, é um treco super subjetivo. Há uma pluralidade. E eu estou defendendo que existe uma história. E é uma história de predomínios. Não é uma história linear, bonitinha, toda um rio fluindo sem problemas, sem obstáculos. A ideia é assim, que determinadas épocas tem um predomínio de um determinado modelo de beleza e feiura, outras épocas, outros modos paradigmáticos predominam, mas todos eles e outros convivem simultaneamente. Você sempre pode encontrar exceção. Então, também não é uma história perfeita. Mas essas são as duas teses, vamos dizer assim. E, resumidamente, muito resumidamente, deixa eu ver que está o nosso tempo aqui, eu vou fazer uma pausa. A tese da ontologia é dizer que, não importa que época, olha que ambição, o feio sempre aponta, o que você chama de feio, né? Se existe ou não, mas o que você chama de feio, sempre aponta, está conectado com a experiência de alteridade. Essa é a tese ontológica. Frio é sempre o outro, de alguma maneira. E é um outro que pode ameaçar, que pode divertir, mas é um outro que incomoda. Feiura tem a ver com alteridade, é a tese ontológica. Eu não sou apologeta do feio, eu gosto do belo, e ao contrário, eu me sinto até meio paralisado com a beleza, tem um poder muito grande, mas eu resolvi enfrentar o problema do feio, tentar entender o que incomoda. Então surgiu com a pergunta o que incomoda, e quando eu comecei a pensar sobre isso, já estava rolando uma moda da feiura, tinha os programas do Ratinho, que exploravam muito grotesco, aberrações, e era a maior audiência da TV na época. E aí eu comecei a me perguntar também por que as pessoas se interessam tanto pelo feio, por que eu não gosto do feio, porque tem de tanta gente que prefere o feio, virou a pergunta. E a pergunta finalmente virou assim, porque quando o Ratinho
esgotou a fórmula, ninguém mais se interessava, a minha pergunta virou por que ninguém mais se interessa pelo feio? Então, por que as pessoas se incomodavam, por que as pessoas se interessavam, por que deixaram de se interessar? Tem várias possibilidades. Eu pensei muito na etimologia da palavra. Em português, feiura vem de feditas, do latim, que associa sujeira. Para nós, feiura está ligada a alguma coisa meio suja, originariamente. No francês, laideur vem do latim laedere, que quer dizer ferir, e indica que feio é algo que nos fere. Em alemão é Hässlichkeit, que é derivada da palavra Hass, que é ódio, então é algo que desperta ódio ou repulsa. E em japonês, porque eu perguntei para um japonês, falou que a palavra feio é minikui, quer dizer que é difícil de olhar, difícil de manter a visão, manter o olhar para aquilo. Então tem algo, a pergunta é o que tem no feio que incomoda, que fere, que gera ódio e que torna difícil o olhar. Eu dei um curso uma vez só sobre o gesto de fazer a barba, porque a barba seria um pouco, culturalmente, um índice da maldade de uma pessoa, e tem a ver com isso, com pelo, desorganização, e a gente sempre pensa um terrorista, a gente pensa um cara com barba, e uma pessoa bem barbeada, a gente sempre tem a sensação de asseio, de ordem, e os nazistas nunca tinham barba, sempre sim, a barba bem feita, bem rente, no máximo aquele bigode super organizado do Hitler, mas assim, não quer dizer que toda pessoa com barba é terrorista e toda pessoa sem barba é nazista, não é isso que eu quero dizer, mas existe um capital simbólico do pelo, como essa coisa do outro, que indica algo que é feio, incômodo e ameaçador, um pouco outro, e no caso essa minha hipótese está evocando o outro da animalidade, de alguma maneira. Isso é algo para a gente pensar muito culturalmente. Vocês sabem que o museólogo ET, que vai reinvestigar a cultura no Brasil, no mundo, vai dizer que a principal contribuição da cultura brasileira para o planeta foi a depilação brasileira, a depilação total. E há, talvez aqui na cultura brasileira, algo ainda muito mais problemático com a questão dos pelos, ainda bem radical. Essa minha orientanda que eu mostrei fazendo o negócio do plástico bolha, tem uma performance que ela faz só com os pelos do próprio corpo. Ela pega os pelos do corpo e faz instalações de uma maneira para tentar reciclar isso que a gente quer eliminar. Enfim, o rosto que está em êxtase, embriagado, parece perder a feição da ordem, a feição do equilíbrio e a feição da beleza, e parece ser esgaçado, um pouco enlouquecido, e pode causar essa coisa da feiura, e aí eu acho que está evocando o outro da razão, que é a da loucura, do desmedido. É uma outra forma de autoridade que a feiura pode indicar. E o outro principal que eu acho que a feiura pode evocar, e isso eu estou dando resumidamente, simplificadamente, na tese ontológica, é o outro da morte, que a beleza nos ajuda a esquecer que vamos morrer, e a feiura nos faz lembrar imediatamente. E nos faz lembrar através do envelhecimento. Então, tem esse famoso quadro do Goya, que é as jovens, e juventude está muito associado com beleza, e a gente vive uma cultura que valoriza muito a beleza e a beleza dos jovens, e desvaloriza muito o envelhecimento, e tem a ver com o envelhecimento, como envelhecer é se enfeiar. Então tem o famoso quadro das velhas, um dos quadros foram feitos na mesma época, em 1812, pelo Goya, e tem uma ideia de que envelhecer, caminhar para a morte de alguma maneira, é um processo de autoenfeiamento do corpo, a feiura que estava escondida começa a se expor, e a minha hipótese olha, há aí um outro que a gente não dá conta, que é a morte. Em alemão, a palavra Schönheit, que é para beleza, tem a ver com o verbo schonen, que é proteger. A beleza nos protege disso, faz a gente esquecer durante um tempo. Por isso que é legal, a gente gosta de estar perto de pessoas belas, de estar perto de coisas belas, de paisagens belas, porque a beleza nos faz esquecer do caráter efêmero, transitório da vida. A feiura, ao contrário, ela evocaria, afirmaria, exporia, nos lembraria de algo que a gente quer esquecer.
Essa é uma hipótese, lembrando, obviamente, que para a filosofia a morte não é um outro, mas a gente entende a morte como um outro, por isso que a gente sempre assim, a morte vai me pegar, vou fugir da morte, como se ela não estivesse sempre com a gente, de alguma maneira, mas ela é sempre esse esqueleto que vem atrás da gente, um outro externo, e a feiura é nós perdendo o que nós somos e nos tornando paulatinamente essa coisa externa que é esse envelhecer e esse morrer. Essa é a hipótese ontológica, galera, e isso está bem descrito no quadro do Goya também, do Cronos, que é a figura do tempo devorando os seus filhos. Nós estamos todos sendo devorados de alguma maneira. E agora eu passo para a tese histórica, que não vai dar tempo, vou ter que terminar, mas é mais ou menos isso. Primeiro, esse momento clássico, que é o feio como o outro do belo, que a gente conhece, é o tradicional. Depois, esse momento moderno, que a gente vê o feio como a nova referência. É importante pensar por que isso acontece na modernidade, com Baudelaire, com o Oscar Wilde, enfim, com vários outros, e essa coisa contemporânea. Então, há uma dimensão ontológica, uma dimensão histórica. Vamos lá para o primeiro ponto. E aí a gente para fazer uma conversa. O primeiro ponto, então, é essa coisa meio clássica do feio contra o belo. Então, a gente tem essa coisa meio tradicional dos gregos, essa beleza perfeita. E, o que é muito importante, essa identificação entre beleza externa e beleza interna. Ou seja, de que a aparência, a bela aparência de uma pessoa é espelho do bom caráter da pessoa. A gente já falou um pouco sobre isso, isso é algo que está muito arraigado ainda na nossa cultura, de que a gente tende, meio que imediatamente, nem se dá conta, a confiar em pessoas de uma aparência, eu não vou dizer nem belas, mas bem dentro da norma, e a desconfiar de pessoas que estão na aparência da desordem e do caos. Isso é uma coisa grega, e está traduzido, eu não sei se botei, nesse princípio que não está escrito em lugar nenhum na antiguidade, mas que não precisava escrever, porque todo mundo sabia que era verdade, que é a famosa kalokagatia, ou seja, kalos é o belo, kagatus, agatus, é o bem, o bom, e a ideia de que o belo e o bem, o bom, andam sempre juntos. Ambos constituem lados de uma mesma moeda. Então, a beleza exterior do herói expressa a beleza interior do caráter e da alma dele. É uma coisa só, anda sempre em conjunto. Por isso, Deus é superior em ser e beleza em relação ao humano, o humano em relação aos macacos, os macacos em relação às panelas. Essa gradação. Ora, os gregos não dizem, então eu fiz um neologismo em grego, arrisquei fazer isso, que eu tive uma coisa chamada kakos kaiskros, ou kakokaiskronia, que é a ideia que eles também não dizem, mas que está pressuposto de que o feio sempre anda com o mal. Se o belo sempre anda com o bem, o feio sempre anda com o mal. Isso é grego e é antigo, e isso faz parte da cultura que a gente tem orgulho e adora estudar, mas é um princípio muito perigoso e que pode, a meu ver, radicalizado, levado às últimas consequências, caíram em posições muito intolerantes. Mas é a base da nossa cultura, de alguma maneira. Um exemplo disso é a figura do Tércites, que vocês já devem ter ouvido falar, uma figura que fazia parte da ocupação de Troia. Isso aí é uma ilustração bem posterior, mas o Homero descreve ele como sendo, ele era manco, vesgo, meio corcunda, mas ele descrevia se era o cara mais feio a participar ali da ocupação de Troia, mas a ideia é que a feiura dele era reflexo do mau caráter dele. Era uma pessoa traiçoeira, uma pessoa pouco confiável, ele era uma pessoa má e também feia, as duas coisas andavam juntas. Isso também está um pouco traduzido no filme 300. Tem os 300, são os 300 de Esparta, que são aqueles corpos perfeitos, másculos, e
Os persas são retratados de forma meio animalesca, que são os inimigos, todos eles. Eu li que na época até o Irã fez uma representação contra os Estados Unidos por ter feito uma figuração dos persas de uma maneira tão depreciativa. Era bem assim, é o mal, é o inimigo, isso também está na aparência, e eles também não são muito humanos, eles são meio entre humanos e animais. Quem vê o filme se lembra, mas tinha a figura do cara, que agora eu esqueci o nome dele, que era um traidor, que é um cara que entregou o pessoal para os inimigos, e esse é o cara deformado, é o cara que não era belo. Sempre pensando que o cara do mal é do Frank Miller, enfim. O cara do mal, isso se aparenta também no corpo dele. Esse princípio é grego e se traduziu até as novelas, até 99% dos filmes de Hollywood, em que você rapidamente reconhece o mocinho e a mocinha e o bandido por essa aparência. Isso tem nuances e começa a se aperfeiçoar depois da modernidade, a ponto de se pensar de que em nós há dois princípios, o do bem e do mal, e que eles são separados, diferentes. Um é o do bem, o belo, e o outro é do mal, o feio, e são como duas personalidades em nós. Esse é o tema do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do livro do Stevenson, que é um clássico espetacular. Depois a gente vai ver que começa a acontecer o contrário, mas isso é mais para a modernidade, que começa a rolar o oposto, de você fazer assim, o cara, isso é uma invenção da modernidade, o cara é feio por fora, mas bonito por dentro. E isso é o exemplo clássico, é o Cyrano de Bergerac, nessa versão aí com Gerard Depardieu, que vocês se lembram, um cara que era feio, mas era muito inteligente, muito sensível, não tinha coragem de se declarar, e pede para outra pessoa para ler os poemas dele, para Roxane, que ele gostava. Mas, enfim, é um herói que é feio, quebrando o paradigma, mas aquele paradigma é parcial, porque ele continua sendo bonito por dentro. E esse é o mesmo caso do Sócrates. O Sócrates e o Cyrano de Bergerac eles estão numa relação direta, porque o Sócrates também é alguém que, por fora, é feio, mas por dentro é bonito. Ele é bonito de uma forma invisível. Nesse sentido, ele não era muito grego, ele era mais moderno. Essa oposição belo e feio fica muito radicalizada no grega, tá? Quando eu digo que tem situações extremas, no projeto do Lombroso, de tentar sacar pela fisionomia das pessoas, pelo tamanho do cérebro das pessoas, a marca da maldade. Uma teoria que durante um tempo foi aceita, foi discutida seriamente, depois abandonada, não totalmente abandonada, de vez em quando ainda sai algum artigo sobre isso, as pessoas tentando fazer esse tipo de associação, mas é basicamente essa ideia, pela aparência é um princípio grego, calocagatia, pela aparência eu saco qual é o comportamento, o caráter criminoso, virtuoso de alguém. Mas o caso extremo que eu queria mostrar é do nosso amigo aqui, porque, em geral, o que se coloca sobre o nazismo, que o nazismo é uma espécie de aberração da cultura, é um desvio, uma coisa enlouquecida. Mas o que eu estou defendendo, assim, o nazismo é, de alguma maneira, a continuidade coerente levada ao extremo, e aí porque leva ao extremo fica incoerente, mas ela está tentando dar conta de ser fiel ao princípio de que o belo é superior ao feio e que o belo anda com o bem e o feio anda com o mal. É a cultura grega levada ao seu extremo, de alguma maneira. Esse primeiro momento é da oposição, o segundo momento é o que eu chamo de inversão, e eu reconheço isso na modernidade, em vários aspectos. Falei do Victor Hugo, tem também uma palestra do Oscar Wilde, em que ele diz que o problema dos artistas da época dele não é que eles não davam atenção para o belo, é que eles não davam atenção para o feio. E Oscar Wilde dizia para a galera que estava se formando no curso de Belas Artes, preste atenção no feio, o futuro da arte está em prestar atenção no feio. E um mau exemplo que eu acho é
o Baudelaire, nas Flores do Mal, em que ele dedica um livro a Satã e diz, olha, chega de beleza, no prefácio, chega de Deus, chega de luz, eu quero falar do mal, de Satã e do feio. E ele faz um poema que quebra todos os paradigmas tradicionais do que é belo e feio. O Aristóteles dizia, eu já mencionei para vocês, não é possível fazer arte com cadáver em decomposição. E o Baudelaire faz um poema sobre um cadáver em decomposição. O famoso poema chamado Uma Carniça, que vocês estão lendo aí, é um poema de amor, em que ele fala, olha, lembra daquele dia que encontramos na curva de um atalho, não vou ler tudo, ele diz, mas lá embaixo, o fedor era tal que sobre a relva escassa chegasse quase a sucumbir, zumbiam moscas sobre o ventre, em alvoroço, dali saíam negros bandos de larvas, a escorrer como um líquido grosso por entre esses trapos nefandos, e tudo isso vinha em forma de uma vaga, o esguichava a borbulhar, como se o corpo a estremecer. Bom, então, aí ele descreve essa carniça, fala de um cachorro que está olhando, mas termina dizendo assim, por trás daquelas rochas irrequieta, uma cadela em nós fixava o olho zangado, aguardando o momento de rever aquela carniça objeto ao seu bocado, e finalmente termina, pois há de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção, estrela dos meus olhos, sol de minha vida, tu, meu anjo e minha paixão. É um poema de amor. E é em cima de um cadáver em decomposição. Era algo que não podia ser um tema da arte até então. Mas, paradoxalmente, se você ler o poema em francês, é um poema perfeito em termos de forma. A métrica, as sílabas continuam sendo belíssimas. O tema do poema é que mudou para alguma coisa que causa repulsa. Mas o Baudelaire ainda não é capaz de também mexer na forma e fazer algo que quebrasse também as exigências da métrica também. Mas é um exemplo desse momento de inversão. Isso para além do belo e do feio, eu estou defendendo que existem ou uma indeterminação, tem várias coisas, uma indeterminação, ninguém mais sabe o que é belo e feio, existe um acerramento dessa coisa do Oscar Wilde, na minha opinião, que é de como o feio parece que deu uma esgotada, não, o belo deu uma esgotada, e as pessoas ficam entediadas com uma coisa que só é belo, então elas querem ver algo que provoque nelas alguma coisa ainda, porque elas estão ficando anestesiadas com a beleza no sentido tradicional. Então, eles começaram a seguir o conselho do Oscar Wilde e começar a buscar o feio, e isso vem de várias maneiras, na cultura pop, mas também nas artes plásticas. Um exemplo deles é a exposição que teve uns 10 anos atrás, em Londres, chamada Sensation, que é uma compilação de artistas contemporâneos britânicos. E boa parte desses artistas estão nessa lógica de fazer coisas meio para chocar. Então, tem essa obra do Damien Hirst, que é uma cabeça de uma vaca em decomposição dentro de uma redoma. Naquela caixa ali do lado tem um monte de larva de moscas. Moscas estão nascendo e se reproduzindo, elas passam pelos buracos e se alimentam em busca da cabeça da vaca em decomposição, se alimentam ali, mas elas acabam esbarrando, tem uma parte superior, uma espécie de grade elétrica, e elas acabam morrendo eletrocutadas naquela grade, como se fosse um eterno ciclo inevitável de vida e morte. As moscas nascem, se alimentam e morrem. No fundo da coisa tem um monte de moscas mortas. E tem, como em toda a exposição, aqui é uma coisa mais no detalhe, alguma coisa de trabalhar muito com o que causa repulso, causa incômodo, e isso é uma das tendências da arte contemporânea. Isso também é no cinema, de forma exagerada, de tentar trabalhar não mais com aquele padrão de beleza, mas como o espectador ficou meio assim embotado com o belo, parece que a gente consegue mexer com ele se a gente sacudir de alguma maneira com o feio. Isso é uma das tendências da arte contemporânea. Tem a coisa da inversão, da interiorização da beleza, que eu tive o exemplo do Shrek, que já estava no Cyrano de Bergerac e já estava no Sócrates, de alguma maneira, que para mim é a continuidade da hierarquia, simplesmente
transformada de um outro modo, apresentada de um outro modo. Ela não coloca em questão, na verdade, a hierarquia do belo e feio, ela só coloca em um outro plano. Nos Monstros S.A. O Monstros S.A. é incrível, porque a sacação de que você pode pegar energia não só do susto, mas do riso, é a sacada do Aristóteles, que o feio que provoca riso, ele é suportável. Ele gera, inclusive, não só prazer, como pensamento. Tem a Betty a Feia, que é um exemplo de uma mocinha, que é raríssima numa novela. Isso é numa versão americana, de uma mocinha que é feia. Tem muito filme agora em que o mocinho não é bonito, mas é raríssima a novela ainda que a mocinha não é bonita. Mas no final ela acaba se revelando bonita, então acaba sendo a mesma coisa. Mas o que eu gosto mesmo de mostrar como exemplo de transversão é o quadro que o Francis Bacon fez, uma versão desse quadro aqui, que é do Velázquez. Esse quadro é de 1650 e representa o Papa Inocêncio X, que na época era a figura mais importante. Então ele retrata de uma maneira muito realista, o cara é cheio de poder e na época pensando que o Papa era neutro, que o Papa era infalível, que o Papa estava bem acima do bem e do mal, de alguma maneira até imortal. E o Francis Bacon, esse pintor contemporâneo, ele fez um estudo que ele chama Estudo sobre o Papa Inocêncio X do Velázquez, em que ele faz o trono do Inocêncio virar uma espécie de, sei lá, cadeira elétrica, parece que está pegando fogo aqui ali, e ele mostra um Papa que parece que está sentindo dor, que parece que está gritando. Depois eu vou fazer um link com grito. Eu vejo nesse quadro, a gente pode discutir, porque eu já disse, nenhum quadro tem uma verdade, a gente vê coisas diferentes, a exposição da feiura do Papa, sem ser um elogio da feiura do Papa, é só está mostrando que o Papa também é humano. O Papa também sente dor, o Papa também sofre, o Papa também grita, o Papa também morre. Ele não está acima, né? Porque no outro quadro parece que ele está acima de todos os problemas da carne, um poder acima disso. E aqui há uma exposição que eu acho que não tem é uma quebra com paradigma, sem ser um elogio da feiura. Deixa eu tentar ver como uma espécie de transição. Um outro quadro que eu gosto muito dele também, que é menos conhecido, que se chama Autorretrato com o Olho Ferido. E eu acho esse quadro espetacular porque o Merleau-Ponty ele dizia que o olho do cientista é um olho ativo e controlador. Ele quer impor esquemas, ele já chega com um determinado modelo e vai adaptando a realidade aos esquemas. E ele diz que o olho do artista, que ele acha que simbolicamente é isso que a filosofia deveria buscar, ou a ciência contemporânea, é um olho passivo, que deixa o mundo aparecer. E isso não é uma coisa técnica de laboratório, mas é uma coisa da vida cotidiana. O exemplo do Merleau-Ponty, você fala maçã e todo mundo já pensa um treco vermelho e redondo. E ele diz, isso é olhar de maneira controladora e ativa para o mundo, porque a gente tem um conceito de maçã que envolve já a cor vermelha. Raramente a gente vai encontrar uma maçã perfeitamente vermelha. E é preciso treinar um olhar para a maçã e tirar o conceito que está ali contaminando o seu olhar e deixar a maçã aparecer, e você muitas vezes vai ver que ela tem tons amarelos, vermelho com branco, é muito raramente uma maçã perfeitamente vermelha, mas quando a gente pensa maçã, fala maçã, a gente já pensa aquele vermelho perfeito. E o olho que ele quer praticar, o olho fenomenológico, é o olho do artista, que é um olho que deixa a maçã aparecer nas suas imperfeições, ao invés de aplicar o esquema, toda a maçã é vermelha, e ver na realidade a confirmação do conceito. Só que o Bacon ele radicaliza ainda mais, a meu ver, porque ele tem um olho que não é só passivo, é um olho ferido. Não sei se você se lembra que eu falei que, né, em francês, a laideur, feiura, vem do latim ledere, que tem a ver com ferida. Eu acho que o Bacon é um cara que estava muito atento para aquilo que no mundo
fere a existência de alguma maneira. E ele não estava querendo fazer uma apologia disso, mas ele também não queria esconder, nem curar, nem consertar. Ele queria expor para a gente enfrentar de alguma maneira. Acho que isso é um caminho para a transversão. O outro que não dá aqui para mostrar, eu acho que é a Paixão segundo GH, da Clarice Lispector, que é uma grande crítica à cultura belocêntrica ocidental e brasileira, mas não é um elogio da feiura. É outra coisa. Há ali uma experimentação, uma desconstrução, para quem já leu, tentar lembrar, que quem não leu, lê imediatamente quando terminar esse encontro. Não é um mero elogio à feiura, é um deslocamento de todos esses valores. E eu acho que é uma espécie de transversão, que é isso que eu estou tentando achar.